Nessa aula, você vai aprender coisas que estão dentro da matrícula. Não é com tanta frequência que vocês se deparam com atos desse tipo, mas um dia vai aparecer. Então, você tem que estar preparado para saber explicar para o teu cliente o que significa, né? Vamos começar pelo primeiro, que é a hipoteca. A hipoteca, eu acho que a grande maioria sabe, ou tem uma noção do que é a hipoteca. Mas, regra geral, a hipoteca é dar o imóvel em garantia de um empréstimo. Vamos dar um exemplo. Eu preciso muito fazer uma cirurgia e ninguém da minha família quer emprestar dinheiro. Aí eu vou falar o seguinte, ó, eu não quero mais saber da minha família, ninguém vai emprestar dinheiro para mim, eu vou pedir para o banco. O banco vai me emprestar. O banco fala, ó, eu empresto dinheiro para você, mas você tem que me dar uma garantia que você vai pagar. Então esse imóvel aí que você tem, me dá ele, que se você não pagar, eu vou pegar esse imóvel. A hipoteca é isso. Eu vou dar um imóvel para garantir o meu pagamento ao credor, né? Quem empresta dinheiro se chama credor, tá? O que acontece? A hipoteca vem caindo muito em desuso. Por quê? Porque para que ela seja executada, né? Se a pessoa não paga, o banco ou algum credor, não precisa ser necessariamente o banco, se a pessoa não paga, para executar e pegar conseguir o dinheiro de volta, né? Tem que entrar judicialmente. Então não estava sendo tão benéfico usar a hipoteca ultimamente. Então está caindo em desuso a hipoteca, mas você vai se deparar com situação que tem hipoteca. Geralmente nas matrículas mais antigas, a maioria dos casos é hipoteca. O que aconteceu? Por que ela está caindo em desuso? Porque iniciou, né, a alienação fiduciária. Os bancos pressionaram muito o legislativo, o governo, falaram, ó, a gente precisa de uma lei, algo que o imóvel seja executado e que o dinheiro volte muito mais rápido para a gente. A gente não quer ficar com crédito parado no mercado. Então aí surgiu a alienação fiduciária. Mas a alienação fiduciária a gente vai ter uma aula específica de alienação fiduciária, tá, pessoal? Continuando com a hipoteca. A hipoteca, ela surgiu muito tempo atrás, inclusive o começo dos cartórios se deu em virtude das hipotecas, né? Registro de hipotecas. Lá na aula de história eu já falei um pouquinho da hipoteca para você. Então uma das origens do cartório inclusive a hipoteca, é muito antigo. A hipoteca ganhou muita força também com o sistema financeiro da habitação, para influenciar as pessoas a adquirirem casas, né? O imóvel próprio. O que acontece? A hipoteca, se você se deparar com uma hipoteca que ela é do sistema financeiro da habitação, para aquisição de imóvel próprio, ela torna o imóvel indisponível. Não pode se vender imóvel que tem hipoteca do SFH. Se acontecer de você vender um imóvel que tem hipoteca do SFH, o banco tem que dar anuência. Aí é possível vender, mas se não tiver anuência do banco, esse imóvel ele se torna inegociável, tá? Indisponível. Qual que é a grande questão da hipoteca? Eu dou o imóvel em garantia, só que eu continuo sendo proprietário, eu não deixo de ser o proprietário, diferente da alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária, o devedor e o credor, o banco no caso, a propriedade, ela fica ali dividida, né? Ninguém sabe quem que é o real proprietário. Já na hipoteca, não. Eu continuo sendo proprietário e o banco é só o credor. Então, para ele conseguir reaver essa quantia em dinheiro, tem que executar, ir para leilão esse imóvel e ele pegar o dinheiro de volta, tá? Então, a hipoteca é isso, é uma garantia de um empréstimo, tá bom? Vamos para o segundo caso, indisponibilidade. O que é indisponibilidade? É um bloqueio, vamos supor que é um bloqueio no CPF de uma pessoa. Então, se tem disponibilidade dentro de um imóvel que você está negociando, cuidado. A disponibilidade, ela é cruel, ela é fatal. O que acontece? Geralmente, uma pessoa está devendo para o Estado, para o governo. Vamos supor que essa pessoa, ela é política e ela tá desviando o dinheirinho aí, né? Que é difícil de acontecer isso hoje no Brasil. Eu acho que você não conhece nenhum político que leva um dinheirinho no bolso, né? Principalmente se é alguma tal de Petrobras aí, mas enfim, essa pessoa ela tem problemas com o governo. A disponibilidade não é necessariamente problemas com o governo, né? Pode ser problemas pessoais mesmo, execução, qualquer outro tipo de ação que essa pessoa venha a estar devendo, né? E aí o juiz faz uma pesquisa no nome dessa pessoa e no CPF. E todos os imóveis que encontrar nesse CPF serão bloqueados, estarão indisponíveis para negociação. Então é isso, a indisponibilidade é um bloqueio. Eles tiram do mercado todos os imóveis, e até bem móveis, né? Pode ser carro também. Se a pessoa tiver carro no nome lá, no Detran, o juiz manda bloquear tudo. Como que é feito esse bloqueio?
tem um sistema online, é a central CENIB, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Aí o juiz lança lá na CENIB e envia essa mensagem, né, essa informação de disponibilidade para todos os cartórios e todos os órgãos que mexem com, inclusive bancos, que mexem com valores monetários altos, né? Então, tudo que tem envolvendo o CPF dessa pessoa será bloqueado. E tudo isso por quê? Para que o devedor ele não dilapide seu patrimônio, não comece a vender para ocultar os bens, para não ser executado. Então, a indisponibilidade é isso, é um bloqueio judicial sobre todos os bens do devedor, tá bom? Vamos para o próximo, que é a penhora. Eu acho que você já viu alguma matrícula que está cheia de penhora. Penhora, 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 penhora. O que é a penhora? Eu estou devendo. Aí o credor, ele procura, pesquisa algum bem meu, e aí ele fala, ó, o Charles devedor ali, aquele cara que não me pagou, ele tem um imóvel ali. E esse imóvel é o valor da dívida. Vamos colocar esse imóvel lá no processo, porque se ele não pagar, a gente executa esse bem, esse imóvel, vai para leilão e o dinheiro do leilão serve para pagar a dívida dele, tá bom? Então é isso, a penhora escolher um imóvel, né? O credor, ele procura os imóveis que eu tenho e aí dá notícia desse imóvel no processo e fica penhorado. Então é uma garantia processual. Em garantia do pagamento dessa obrigação, dessa dívida, o credor vai lá e penhora um imóvel, ou 2 ou 3, quantos forem suficientes para garantir o cumprimento da obrigação, né? Ou pagamento de uma dívida, tá bom? Via de regra, a penhora, né? Se tem uma penhora no imóvel, o imóvel pode ser negociado sim. O comprador tem que concordar que existe uma penhora no imóvel que ele está comprando. Ele pode, é um risco, ele pode perder esse imóvel se for executado, se der uma fraude de execução. Então é muito arriscado. Pode vender, mas tem a exceção. Penhoras que são da União, das suas autarquias, né, estados, municípios, fundações públicas, geralmente quando são execuções, elas tornam o imóvel indisponível. Se tem uma penhora que é de algum desses órgãos, o imóvel não pode ser negociado, ele fica bloqueado, tá bom? Mas é isso, a penhora é uma garantia processual. Então, foi verificado que o devedor tem um imóvel, então vamos noticiar esse imóvel lá no processo, porque se ele não pagar, a gente manda a bala nesse aí, executa esse aí, manda para leilão e aí eu recebo meu dinheiro de volta, tá? Próximo, o arresto. O que é o arresto? Pensa o seguinte, a penhora é um imóvel, o arresto, o nome já fala, imagina que vai um rastelo assim, ó. Você pega vários imóveis do devedor, não é só um. Manda pegar tudo que você achar e arresta. O arresto geralmente é preliminarmente, né, no começo do processo. Geralmente ocorre da seguinte forma: iniciei o processo, indiquei lá no processo o endereço do devedor, o juiz não encontrou, então ele já manda arrestar tudo que encontrar para garantir o pagamento dessa dívida, tá? Então, geralmente é no início do processo e quando não é localizado o devedor. Então, pensa assim, ó, penhora, eu achei um imóvel que dá para garantir o pagamento de uma dívida, né, dessa dívida. Manda penhorar. O arresto, eu vou pegar tudo que ele tem ali, ó, e mandar lá para o processo, tá bom? Próximo, o sequestro. O sequestro não é pegar uma pessoa, sequestrar e colocar lá na matrícula que sequestrou essa pessoa, tá? Não é assim, não. Pensa o seguinte, um casamento. No começo do casamento é tudo mil maravilhas, né? O amor pra cá, é meu amorzinho, meu bem. Só que aí, divorciaram, ninguém quer olhar mais um para o outro, quase nem acontece esse tipo de situação. Aí antes de realizar a partilha, né, o cara fala, ó, fica com o carro e eu fico com o imóvel, só que não foi ainda feita a partilha. E aí a mulher brava começa a quebrar o carro lá, bater, não precisa ser mulher, pode ser o cara, pode ser, não tem gênero aqui, tá? É só para exemplo. Aí começa a quebrar o carro lá, só tá aí o cara fala, pô, não foi feita a partilha ainda, e se depois eu que vou ficar com esse imóvel? Então, pensa assim, o sequestro é sobre um objeto específico, sobre um bem. Então, o cara vai lá e fala, ó, juiz, não foi feita a partilha ainda e corre risco desse patrimônio aí, desse bem, ele extraviar, né, se perder, porque tem um risco iminente ali desse imóvel se desfazer, porque ela tá quebrando o carro lá, tá
vai jogar de cima do poste lá só para não ter mais esse bem na partilha e querer pegar parte da minha casa. Então, o cara que está divorciando vai lá e pede para o juiz o sequestro para bloquear esse imóvel até que seja resolvido a questão da divisão da partilha, tá? O sequestro ele é muito usado também para outros tipos de processos, quando não se sabe quem é o proprietário, tá? Então, foi uma venda turbulenta, as pessoas estão brigando sobre quem é o proprietário desse imóvel, então o juiz manda sequestrar, bloquear esse imóvel até que se resolva, que dê o conhecimento final dessa sentença para saber quem é o proprietário. Então, sequestrou. Essas são as três diferenças: a penhora, arresto e sequestro. Penhora, um imóvel específico para satisfazer a garantia. É uma garantia processual. O arresto, não se sabe ainda onde está o devedor, então o juiz, tudo que ele achar, ele manda arrestar. E o sequestro é quando tem uma prática, né, um processo sobre um imóvel específico, ou um bem, pode ser um carro, não precisa ser imóvel, mas como a gente está falando de imóvel, então vamos falar de imóvel. E a indisponibilidade é diferente, já é uma coisa bem mais séria, geralmente pode ser coisas envolvendo político, não necessariamente político. Teve um caso que aconteceu no cartório, um processo de divórcio, tá? Eles estavam em briga de quem que era os imóveis, não usaram o sequestro para esse caso, a esposa pediu, a ex-mulher, né, no caso, já pediu a disponibilidade de todos os bens que o ex-marido dela tinha, né? Porque ela estava querendo demonstrar para o juiz que tinha imóveis que não apareciam o nome dela, que existiam antes do casamento, mas que tinha uma união estável anterior a isso, que ela também era proprietária, né? Tinha uma parte nesse imóvel. Então ela pediu para deixar tudo indisponível, todos os bens que tinha no CPF do ex-marido dela, para que ele não dilapidasse o patrimônio, não vendesse o imóvel que também poderia pertencer a ela, tá bom? O que mais vocês vão encontrar nas matrículas? Averbações de existências de ações, tá? Geralmente, tem um artigo no Código de Processo Civil, o 828, que é a averbação premonitória que se fala. O que é? Nada mais é que um requerimento que uma das partes do processo de execução faz ao cartório de registro de imóveis, junta uma certidão que o processo ele está em andamento, que foi aceito pelo juízo, e aí vai ser averbado na matrícula que envolve uma ação sobre esse imóvel. Não torna disponível, é só uma informação dessa ação lá na matrícula, tá? Existem outros tipos de averbações que têm o mesmo sentido. Essa que eu te falei, ela é mais para processo de execução. Mas se o juiz enviar um mandado para o cartório, só noticia lá na matrícula que tem um processo envolvendo esse imóvel, então vai ser averbado. Quando você se deparar com uma matrícula que tem uma averbação de existência da ação, sempre verifique no processo. Peça para um advogado, se você é advogado, você acessa lá. Se você é corretor, peça para um amigo advogado acessar o processo e verificar qual é o problema que envolve esse imóvel no processo, que isso aí pode atrapalhar uma negociação de um imóvel que existe uma averbação dessa, tá? Próximo ato que você vai encontrar numa matrícula, servidões. Muita gente sabe o que é servidão. Tem 3 tipos de servidão. Tem a servidão consensual, tem a servidão forçada e a servidão administrativa. Quais são as diferenças, Charles? Servidão consensual. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um imóvel bem grande e o meu vizinho tem um imóvel grande também, só que a passagem dele, a frente da rua dele é mais perto do que a minha própria, a própria frente do meu imóvel. Então, vamos supor que eu tenho carga e descarga. Então, eu falo com o meu vizinho, falo, vizinho, dá um pedacinho do seu terreno, porque é mais perto a sua frente da rua aqui. Então, os caminhões vão entrar aqui, e vai ser muito mais rápido a carga e descarga. Você pode me ceder um espaço do seu terreno? Aí o vizinho vai lá, vai falar, vamos lá, beleza, eu cedo para você. Vamos fazer uma escritura para deixar isso em papel que eu vou estar usando essa parte do seu terreno. Então, isso é uma servidão consensual. A gente está em acordo, posso até dar um valor em dinheiro para o vizinho, né, mensalmente, e aí ele me cede esse espaço de um terreno dele para eu estar usando como passagem, né? Então, essa é consensual. Tem que ser feito por escritura pública, não tem outro jeito de fazer servidão, tá bom? Sempre por escritura pública. A servidão forçada. O que é a servidão forçada? Ela decorre de lei. Vamos supor, eu tenho um terreno, só que ele está encravado. Tem vários terrenos em volta e eu não tenho como entrar no meu terreno, porque estou encravado. O que a lei fala? Quando tem um terreno encravado, um dos vizinhos tem que ceder um espaço
tem que dar uma servidão para eu conseguir entrar no meu terreno. Então, essa é a servidão forçada, decorre de lei. Se não for amigável, eu posso entrar com um processo para que force ele a permitir a minha entrada, tá bom? E tem a servidão administrativa, que ela geralmente as servidões administrativas são de serviços autônomos de água, esgoto, as empresas que cuidam dessa parte do município. Então, os vizinhos de cima, quando é o terreno aclive, tem que passar uma servidão ali para que escorra água, esgoto ou águas pluviais mesmo. Então, tem vários tipos de servidões administrativas, tá? Entrando nas servidões administrativas, a gente tem também faixas não edificantes. Você vai se deparar com uma matrícula e vai falar, ó, lá na linha dos fundos tem uma faixa não edificante de 3 metros de largura. Daí vai vir na frente, para passagem de rede coletora de esgoto, para passagem de águas pluviais. Geralmente vai estar constando na matrícula qual que é a destinação dessa servidão, mas geralmente não vai ter, só vai falar que é uma faixa não edificante. A faixa edificante é um espaço que não é permitido construir. Então, se passa no fundo uma faixa edificante de 3 metros, o proprietário perdeu, não pode fazer nada em cima desses 3 metros, tá? Geralmente, é passagem de esgoto, linha de transmissão. Quando tem um terreno bem grande, geralmente rural, passa aquelas linhas de transmissões em cima. Na faixa onde passa essa linha de transmissão, não pode construir, é muito perigoso. Imagina se cai um fio daquele de transmissão ali, pode matar um monte de gente. Então não pode, né? Uma faixa de servidão que não pode edificar, tá? E margens de rodovia. Se eu tenho um terreno que é a margem da rodovia, vamos supor aqui, ó, Castelo Branco, Raposo da BR, não sei o quê. Então, se eu tenho um imóvel que faz margem com uma rodovia, eu tenho que dar um espaço, eu não posso construir, porque é a área de segurança ali. Então, isso é uma faixa não edificante, não se pode construir. Isso tem bastante, você vai encontrar bastante em matrículas. Sempre quando você for regularizar um desmembramento, ou até uma venda mesmo, quando você for vender, tem que constar na escritura que existe uma faixa não edificante. É obrigatório o comprador saber dessa faixa não edificante. Se há um desmembramento, tem que constar no desmembramento a medida dessa faixa não edificante. Tá? Próximo passo, próximo item que vocês vão encontrar numa matrícula, desapropriação. A desapropriação, ela pode ser amigável, tá? Ou ela pode ser judicial. O que é a desapropriação? Eu tenho um terreno, não precisa nem ser grande, é um terreno de 250 metros quadrados. E aí a prefeitura falou, ó, vai passar uma rua aqui, a gente vai alargar essa rua, então a gente vai usar um pedaço do seu terreno, tá? Você não vai poder falar nada. O Estado, ele tem o poder de tirar você não tirar, mas usar aquele espaço, se ele identificar que é de utilidade pública, tem interesse social ou a necessidade pública. Então, eu quero alargar isso aqui, é a necessidade pública, né? Interesse público. O que é maior? O seu interesse, né? A sua propriedade particular ou o interesse público? É claro que é o interesse público. Então, não tem jeito. Se tem um procedimento de administração ali, ou vai ser amigável, tá? Vocês fazem uma escritura, ou vai ser judicial e depois o Estado vai ressarcir você, tá? E aí você tá lascado, porque quando o Estado vai fazer a avaliação, não é lá essas coisas, né? A gente vê que o Estado sempre sai ganhando, né? Quando que o Estado sai perdendo? Eu nunca vi o Estado sair perdendo. E o que acontece muito em desapropriação, vamos supor, nesse mesmo terreno aí de 250, passou ali, tirou 2 metros do seu terreno, sobrou uma metragem quadrada menor. Você que vai ter que fazer essa apuração do remanescente. A gente vai chegar mais para frente em apuração de remanescente. Próximo ato que você vai encontrar numa matrícula, cláusulas de inalienabilidade. O que é isso? Impede a transferência do imóvel para terceiros. Sempre verifique, se você vai negociar um imóvel, como que essa pessoa que está vendendo adquiriu. Geralmente, a cláusula de incomunicabilidade, ela vem implícita em doações. Então, meu pai doou o imóvel para mim, ele colocou uma cláusula de inalienabilidade durante 10 anos. Então, durante 10 anos, eu não posso vender esse imóvel. Aí o pessoal faz contratinho de gaveta, né? Para burlar isso, que é um erro. Não pode fazer isso. Então, você vai se deparar com imóveis que tem cláusula de inalienabilidade. Outro exemplo. Antigamente lá o Banco da Terra, ele fazia um financiamento para a pessoa lá e ainda colocava lá, ó,
Depois que quitar isso aqui, tem que ficar por 10 anos na propriedade dessa pessoa que eu fiz o financiamento, porque tem incentivos do governo, né, para a pessoa adquirir esse imóvel rural, o banco rural. Aí a pessoa tinha que ficar 10 anos sem vender, tá? Então, essa é uma cláusula de inalienabilidade. Tem vários outros tipos que podem ocorrer para impor uma cláusula de inalienabilidade no imóvel, tá? Geralmente, doações que a prefeitura faz para a população que vem de reurb, eles podem colocar cláusula de inalienabilidade. É mais comum em doações, tá? Então, fique esperto. Quando vem de doação ou vem de testamento que a pessoa adquiriu, pode ter uma cláusula de inalienabilidade. É difícil falar inalienabilidade, né? Eu duvido você falar inalienabilidade rapidinho aí. Tente falar. Outra coisa, às vezes não vai estar na matrícula alguns tipos de atos, tá? Restrições administrativas. Por exemplo, desmembramento. Se você vai efetuar um desmembramento, verifique a zona, se é permitido efetuar esse desmembramento pela uma metragem mínima, né? Qual que é a metragem mínima hoje no Brasil para você ter um terreno urbano? 125 metros quadrados. Só que o município ele pode legislar, ele pode colocar limites a essa metragem mínima. Então o município vai falar assim, ó, nessa região aqui, eu quero que seja uma região que tenha um pessoal com poder aquisitivo maior. Então, os terrenos vão ser maiores. Não vai ter terreno de 125 metros quadrados. Então, sempre verifique, né, antes de efetuar um tipo de desmembramento, se é possível efetuar ali, porque não vai aparecer na matrícula do imóvel essas restrições, e você não pode fazer alguns tipos de atos. Geralmente, também, outro exemplo, vai construir um prédio, uma construção, uma edificação, e é perto do aeroporto, você não pode subir mais do que 3, 4 andares. Então, existem outros tipos de restrições administrativas que não vão constar na matrícula. Tem algumas que vão constar. É o caso de APPs, áreas de preservação permanente. Geralmente consta na matrícula, mas tem casos que não vão constar. Então, dá uma olhadinha no órgão ambiental lá da sua cidade. Geralmente a prefeitura tem um órgão próprio dentro de uma secretaria ambiental que vai estar mapeado todas as áreas de preservação permanente, onde tem córrego. Então, são restrições que geralmente não constam na matrícula, mas que você pode se deparar, tá? Outra coisa que vocês podem se deparar numa matrícula, uma integralização de capital. Tem gente que fala que é integralização de capital e tem gente que fala que é uma conferência de bens. O que é isso? É simplesmente uma pessoa física, ela tem uma empresa, ela é sócia, ela vai pegar um imóvel dela e coloca na empresa para aumentar o capital social dessa empresa. Então, eu tenho uma empresa lá de videogame, tá? Estou começando uma empresa de videogame, o valor da minha empresa é de 10 mil. E eu tenho um imóvel de 100 mil, só que a empresa é minha de videogame. Eu pego esse imóvel de 100 mil e coloco na empresa. Então, a empresa vai ficar com 110 mil. Isso que é a integralização de capital. Através do contrato social, eu coloco o imóvel para somar no valor dessa empresa, tá? Atenção, a integralização de capital, se um dia você for registrar algum imóvel, né, que é oriundo de integralização de capital, não é possível, por exemplo, eu vou integralizar 3 imóveis. Não é possível você chegar no cartório e falar, ó, eu quero registrar um imóvel só nessa integralização, depois eu quero registrar os dois. Não dá para aplicar assim cindibilidade. Por quê? Só é dono aquele que registra, tá? Pense nisso, só é dono aquele que registra. Quando é que a empresa realmente vai ter o valor que foi colocado no contrato social relativo a esses 3 imóveis? Só a partir do momento do registro. Então, se eu fiz uma conferência de bens e não registrei, a empresa não tem aquele valor. Só vai ter aquele valor que realmente consta no contrato quando for registrado essa conferência de bens. Então, por isso que não tem como você dividir, colocar cindibilidade e registrar um só. Porque a empresa não vai ter o valor que está colocado no contrato social, tá? E vamos para o último, tá? Incorporação e especificação de condomínio. A gente vai falar mais para frente também incorporação e especificação. Mas já para você saber, a incorporação. A incorporação é o seguinte: eu sou construtor, eu sou incorporador, proprietário e construtor, tudo junto, tá? Podem ser pessoas diferentes, mas para ficar mais fácil. E aí eu estou construindo lá 300 unidades, 300 apartamentos, em 3 blocos separados. Eu posso falar, putz, mas eu estou precisando de dinheiro para construir. Eu vou vender já na planta esses imóveis e depois, quando construir, né, ficar pronto, as pessoas entram na casa. Então, o que é a incorporação?
Eu vou pegar a planta de como vai ficar o empreendimento, eu vou fazer um memorial descritivo de como vai ser o empreendimento, eu vou fazer uma convenção, uma minuta da convenção de como será, como vai ser a regulamentação dentro do condomínio, entre os condôminos, e vou apresentar isso no cartório, tudo no futuro, tá? E vai fazer esse registro e eu vou poder negociar esse imóvel que ainda não está pronto. Então, geralmente não, é para isso, é para venda de unidades que não encontram-se prontas, para aumentar o rotativo da empresa, o valor, né? Para aplicar no próprio empreendimento. Feito isso, o que vai acontecer? Vai abrir como se fosse uma matrícula lá no cartório, mas não é matrícula ainda, é vinculada à ficha mãe, né? A matrícula mãe do empreendimento, porque não está pronto. Então, feito esse registro, eu vou poder negociar. É possível fazer vendas, registrar compromissos de venda e compras, registrar financiamento pelo banco, tá? Isso aí acontece bastante. Então é isso. Eu poder negociar um imóvel que não está pronto na planta. São os famosos imóveis da planta. Feito o empreendimento concluído, sai o habite, aí a pessoa, o proprietário incorporador, vai no cartório e leva efetivamente aí, vai levar a planta com a conclusão, tá? A planta concluída, vai levar o memorial descritivo concluído, o instrumento de especificação de condomínio, a convenção concluída, tudo agora no presente, tá? Antes a documentação era tudo, terá uma área privativa de tanto, terá direito a uma vaga de garagem, as áreas comuns serão. Hoje não, quando entra a especificação tem a metragem quadrada de tanto, tem direito a uma vaga de garagem, as áreas comuns são isso, são aquilo. Então essa é a diferença. Pega o habite e vai levar os instrumentos, tudo de conclusão, tá? Essa é a diferença. Incorporação é para imóveis que não estão prontos, são imóveis na planta mesmo, para ficar fácil. Imóveis na planta é para você vender imóveis que não estão prontos. Feita a conclusão, entra a especificação, que aí vai finalizar todo esse processo e vai constar lá que o imóvel, que o empreendimento está concluído,